lendo os nomes dos participantes. Eu quero pedir desculpa pelo atraso, né? Eu não tenho esse hábito aqui de ficar mexendo nessas tecnologias e aí a gente demora um pouquinho a aprender. Como a professora falou, o título da nossa aula hoje é Artigos sobre testes diagnósticos ou de rastreamento. Aí eu vou pedir, se a minha conexão ficar ruim ou o áudio não ficar bom, alguém me dá um retorno, tá? Eu tô com o chat aqui também aberto, se alguém falar, eu vou conseguir ver. Então, para esse nosso encontro de hoje, eu elenquei 3 objetivos que são bem básicos, tá? O primeiro é conceituar testes diagnósticos e testes de rastreamento, já que é sobre eles que a gente vai falar, a gente quer aprender como ler artigos que tratam sobre esse assunto. Então, de uma forma bem breve, o que seria testes diagnósticos e testes de rastreamento. O segundo objetivo é conhecer conceitos importantes voltados para a validação e para esse contexto de testes diagnósticos e de rastreamento, como os conceitos de sensibilidade, especificidade, falso positivo, entre outros. E, ao final, elencar pontos chaves para a análise de artigos dessa temática. Para ficar mais fácil, no último ponto da nossa aula, eu vou trabalhar um pouco sobre prática clínica, que é o que o nosso livro trazia. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente tentar entender melhor. Então, para começar, o que são mesmo os testes de rastreamento, ou também conhecido como screening? São testes que objetivam rastrear determinados problemas de saúde. Como o próprio nome está falando, testes de rastreamento, eles objetivam rastrear. E aqui no nosso caso, problemas de saúde. Quem que deve, então, fazer testes de rastreamento? Eles são realizados em indivíduos saudáveis. Por exemplo, a mamografia e a colonoscopia. O que que a gente tem? A mamografia, ela tanto é um teste diagnóstico, como é um teste de rastreamento. Mas de rotina, a gente utiliza a mamografia como um teste de rastreamento. Ou seja, a depender da literatura que eu estou adotando, todas as mulheres com ou sem sintomas mamários, a partir dos 40 ou 50 anos, devem anualmente ou bienalmente realizar testes de mamografia, com o objetivo de rastrear problemas mamários que ainda estão na fase subclínica da doença, ou seja, eu não tenho nódulo, não tenho sintoma visível, a paciente não tem sinal e sintoma de doença. Outro exemplo é a colonoscopia, que é um outro teste de rastreamento utilizado para rastrear câncer de cólon, e hoje em dia, a partir dos 40 anos, também é indicado que toda a população faça uma colonoscopia. E o que são, então, testes diagnósticos? Como o próprio nome diz, os testes diagnósticos, eles objetivam diagnosticar determinados problemas de saúde ou doença. E esses testes diagnósticos, eles são realizados em pessoas sintomáticas. Então, percebam a diferença. Testes de rastreamento, a população como um todo, no caso, uma população-alvo, sem sintomas, ou seja, pessoas que não estão doentes devem fazer os testes. Quando eu falo de teste diagnóstico, eu estou me referindo à realização de testes em pessoas sintomáticas. E aí eu trouxe 2 exemplos, né? A punção por agulha fina, no caso, a paciente com 40 anos, 45 anos, fez uma mamografia, encontrou um nódulo, e aí levou para o mastologista, ele agora quer um teste diagnóstico para confirmar o que é aquele nódulo. Então, ele faz uma punção por agulha fina e encaminha o material para a biópsia. A partir daí, eu tenho um diagnóstico. Da mesma forma, é feito com a biópsia da colonoscopia. E aí, é importante destacar que os testes diagnósticos ou testes de rastreamento, eles podem ser exames de imagem, podem ser exames laboratoriais, podem ser questionários, sejam autoaplicáveis ou não, podem ser Doppler, né? Então, a gente tem várias modalidades de teste. Aqui, eu trouxe um exemplo de testes diagnósticos para infecção do trato urinário. Vocês vão ver que a gente tem várias opções de testes para uma mesma doença. Por exemplo,
Eu vou trouxe exemplos bem da minha prática, da minha vivência, para ficar fácil de conversar com vocês e de me fazer entendida. Digamos que uma gestante, a gente está falando de teste diagnóstico, né? Então, eu tenho uma gestante ou uma mulher que ela está com disúria. Ela reclama de disúria, ela reclama de aumento da frequência e ela reclama de incontinência urinária que começou há uma semana. Ela procura uma emergência. Então, pelos sintomas dela, o médico, a enfermeira, né, o profissional que está atendendo essa paciente, já suspeita que pode ser uma infecção do trato urinário. E aí, o que ele faz? Lá, na emergência, a gente tem uma opção diagnóstica, que são as tiras reagentes de urina. Não sei se vocês têm alguma experiência com essas tiras. Eu coloquei uma marca aqui bem conhecida no mercado, sem conflitos de interesse, que é o LabStix. Então, a gestante urina, eu coloco essa fita em contato com a urina da paciente e ela reage e me dá algumas informações, como presença de nitrito, leucócito, sangue na urina. E aí, baseado nessa tira reagente, eu já posso diagnosticar uma infecção urinária. Mas eu também tenho outras formas de diagnóstico dessa mesma doença, como, por exemplo, o sumário de urina. A paciente, em vez de me dar ali a urina e eu ter a fita reagente, eu posso lançar a mão de um sumário de urina. A paciente colhe a amostra, eu encaminho para o laboratório e o exame sai depois, o resultado, né, dado depois. E aí o sumário de urina pode me dar bacteriúria, pode me dar também nitrito, leucócito, pode me mostrar vários parâmetros que me fazem diagnosticar a infecção do trato urinário. E eu também tenho um terceiro exame para a infecção do trato urinário, que é a urinocultura, que nesse caso a urina vai para o laboratório e ela vai ser posta no meio de cultura para eu ver que patógenos crescem ali. Então, percebam que para uma mesma doença, eu trouxe para vocês 3 tipos de exames diagnósticos. Mas qual é a diferença entre eles? Eu tenho questões que a gente vai já conhecer, como sensibilidade, especificidade, acurácia dos testes diferenciados. Então, apesar da tira reagente me indicar e me auxiliar no diagnóstico de infecção do trato urinário, eu posso ter outras condições clínicas que alterariam essa fita e não necessariamente fosse a infecção do trato urinário. Nesse contexto, surge um conceito chamado padrão ouro. O que é isso? Nesse exemplo da infecção do trato urinário inferior, o exame padrão ouro é a urinocultura, ou seja, é o exame que me auxilia de uma forma mais positiva a confirmar o diagnóstico. Então, eu tenho numa ordem de crescente, né, de acurácia, a urinocultura como teste prioritário ou melhor para ser feito. Aí eu quero destacar com vocês que essas palavras melhor e prioritário vai depender muito do contexto. Por exemplo, eu sou enfermeira do posto de saúde de um distrito de um interior do Ceará. E aí lá no meu distrito não tem laboratório. Então eu não posso lançar a mão do sumário de urina nem da urinocultura. Mas eu tenho a tira reagente e posso fechar o diagnóstico pela tira reagente. Contudo, se for para eu selecionar o melhor exame para fechar aquele diagnóstico, eu tenho que selecionar a urinocultura. Por quê? Porque ela isola o patógeno e me diz o nome do patógeno que está causando aquela doença. Então, é como se esse teste tivesse menos chances de errar o diagnóstico. Então, vamos para alguns conceitos importantes. A gente vai começar falando de um conceito chamado sensibilidade. O que seria a sensibilidade? É a capacidade do teste dar positivo em indivíduos que têm a doença. Então, vamos para o nosso exemplo da urinocultura. A urinocultura ela é um teste de alta sensibilidade, ou seja, ela tem uma grande capacidade ou probabilidade de dar positiva em pacientes que realmente têm infecção do trato urinário inferior. Então, isso é sensibilidade. Um exemplo de um teste que não é sensível
o teste rápido para COVID. Não sei se vocês já ouviram algumas questões sobre esse teste, mas o que é que se tem? Que se o teste der negativo, ok. Não, na verdade o teste é o contrário. O teste rápido para COVID é assim. Se o teste der positivo, ok, você pode acreditar que você tem a doença. Mas se o teste der negativo, não significa necessariamente dizer que você não tenha aquela doença. Ou seja, pode ser que eu esteja com COVID, faça o teste rápido e ele dê negativo, porque esse teste tem uma baixa sensibilidade. Vamos para outro conceito importante chamado especificidade. A especificidade, ela é o contrário da sensibilidade. Então, o que seria especificidade? É a capacidade do teste dar negativo em indivíduos que realmente não têm a doença, ok? Se precisar, a gente pode voltar a discutir esses conceitos. Outros conceitos importantes são os de falso positivo e falso negativo. O que seria falso positivo? É quando o teste dá positivo em indivíduos que não têm a doença. Por exemplo, eu trouxe o teste rápido para sífilis. O teste rápido para sífilis, ele não é específico para a doença. Então, eu posso receber um paciente lá no ambulatório, né, no ambulatório de IST, a médica solicita testagem rápida para as principais DSTs e o teste dela para sífilis dá positivo. E ela me dizer, não, Daiana, eu tenho lúpus. E aí o teste pode ter dado positivo porque ela tem lúpus e não porque ela tem sífilis. Então, no caso, esse resultado seria um falso positivo. Ou seja, o teste está me dizendo que ela é positivo para sífilis, que é a doença que eu estou testando, mas na verdade ela não tem a doença, tá? Outro conceito é o de falso negativo, como eu já tinha falado para vocês. É quando o teste dá negativo em indivíduos que têm a doença, como o exemplo do teste rápido para o COVID. Eu fiz o teste, eu estou sintomática, né? Tenho febre, tenho adinamia, cefaleia, dispneia, tenho todos os sintomas para a COVID-19, faço o teste rápido e o teste dá negativo. Contudo, eu tenho a doença. Então, esse resultado seria um falso negativo. Ou seja, ele deu negativo, mas na verdade ele deveria ser positivo. E todos esses conceitos são importantes para a gente entender, e lá no final a gente vai discutir mais um pouquinho sobre isso, que não existe nenhum teste diagnóstico que seja 100% seguro em todos os quesitos, tá? Outros conceitos importantes são valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. O que seria valor preditivo positivo? É a probabilidade de um indivíduo com teste positivo realmente ter a doença. Então, observem que lá na sensibilidade, na especificidade, é como se o indivíduo ainda não tivesse feito o teste. E aí, eu estou fazendo a propaganda do meu teste. Eu digo assim, eu estou vendendo, eu desenvolvi um teste no meio dessa pandemia, eu desenvolvi um novo teste diagnóstico para a COVID. E ele é altamente sensível, ou seja, ele tem uma grande capacidade de dar positivo em quem realmente tem a doença, tá? Esses conceitos de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, às vezes são confundidos com sensibilidade e especificidade. Contudo, aqui é o contrário. Aqui é como se a minha análise, na verdade, a minha análise parte do resultado do exame. Então, o paciente já fez o exame, eu já estou com o resultado, e a partir daí é que eu vou conseguir calcular o valor preditivo positivo. Então, vamos lá, repetindo. Valor preditivo positivo é a probabilidade de um indivíduo que tem teste positivo realmente ter a doença. Então, eu vou citar um exemplo para a gente tentar entender melhor. Na sexta-feira, eu estava com uma colega de plantão, ela, super ótima, sem nenhum sintoma, disse, quer saber, eu vou ali fazer um teste rápido para a COVID.
foi fazer o teste. E aí, quando ela voltou para o plantão, alguns minutos depois o resultado do teste chegou por e-mail, quando ela abriu, deu positivo para a Covid. Mas ela não tem nenhum sintoma. E aí, o que eu faço? Eu acredito nesse teste ou não? Então, para fazer essa análise de acreditar ou não no resultado do teste, eu preciso conhecer o valor preditivo positivo dele, que é a probabilidade de um indivíduo com teste positivo realmente ter a doença. E aí, nesse caso, ela foi isolada, né? A gente tomou todos os cuidados. Mas para vocês entenderem bem o que seria esse conceito. O outro é valor preditivo negativo, que aí ele é o contrário. Ele é a probabilidade de um indivíduo com teste negativo realmente não ter a doença. Então, vou citar o meu exemplo. Em abril, eu desenvolvi um quadro de adinamia, de cefaleia, mialgia, artralgia, fiquei com uma faringite, e aí fui afastada do meu trabalho porque era uma suspeita de Covid. 7 dias depois, eu fiz um exame, no caso SUAB, recebi o resultado e ele deu negativo. Então, eu tinha toda uma sintomatologia para a doença, mas o meu teste estava negativo. E aí, eu acredito ou não nesse resultado? Essa decisão, ela vai depender do valor preditivo negativo do teste. Se ele tiver um valor preditivo negativo bom, significa dizer que realmente ele dá negativo em quem não tem a doença. Então, se isso for uma verdade, o quadro que eu tive foi uma outra virose e não Covid. Tudo bem? É ruim assim porque eu não tenho nenhum retorno de vocês e não sei se eu estou sendo entendida. Mas vocês vão anotando aí as dúvidas que a gente vai conversando no final. Trouxe ainda outros 2 conceitos importantes, né? Um é de precisão, que é a capacidade do teste de fornecer os mesmos resultados quando repetido. Ou seja, eu vou voltar lá para aquele nosso exemplo da infecção do trato urinário. Eu sou a paciente, obrigada que as meninas estão dando um retorno para mim. A Sara e a Lívia, né, dizendo que tá tudo ok, então estou sendo entendida. Voltando para a questão da precisão. Eu sou a paciente com infecção do trato urinário, fui na emergência da MEAC, fiz uma urinocultura, mas eles me disseram assim, Daiana, você vai ficar pronto com 5 dias. Tá bom. Nesse inteirinho, eu fui lá no Hospital da Mulher e também fiz uma urinocultura. E aí, eu depois fui pegar o resultado nos 2 hospitais. Eu espero o quê? Que se eu realmente estiver com infecção do trato urinário, os 2 exames, as 2 urinoculturas que eu realizei nos 2 hospitais diferentes, elas vão dar o mesmo resultado. Se for positivo em um, eu espero que dê positivo no outro. Se isolar Escherichia coli num, eu espero que isole Escherichia coli no outro. Então, isso é precisão. Se a urinocultura fosse um teste de baixa precisão, poderia ser que a depender do laboratório ou a depender do patologista que está lendo o exame, ou eu faço de manhã ou à tarde, isso iria interferir no resultado. Tudo bem? Em relação ao padrão ouro, a gente já conversou sobre isso, né? O padrão ouro é o teste de referência para o diagnóstico de uma dada doença. Então, um outro exemplo para a gente entender o que é padrão ouro. A gente tem alguns pacientes, lá na MEAC, no meu trabalho, tem um ambulatório de endometriose. E as pacientes chegam com a queixa de dismenorreia, dispareunia, enfim. E a gente pode fechar o diagnóstico clínico, né, pela história da paciente. Mas existe um exame chamado ultrassom com mapeamento para endometriose, né? Ou ultrassom com mapeamento e preparo intestinal. Ele é um exame diagnóstico que pode me trazer como resultado a presença, se a paciente tiver, né? A gente espera que ele traga como resultado presença de lesões de endometriose, né? Ou endometrioma, que é endometriose no ovário, ou enfim, em útero sacro, ele traga para mim se a paciente tem a lesão, onde é a lesão, o tamanho da lesão. Contudo,
o teste diagnóstico padrão ouro para diagnóstico de endometriose não é a ultrassom com mapeamento, é a laparoscopia. O que seria a laparoscopia? É uma cirurgia laparoscópica, onde eu encontro, no caso o cirurgião encontra uma lesão de endometriose, a gente manda para a biópsia e o patologista me manda, como resultado da biópsia, lá endometriose. Então, o que é padrão ouro? É o teste de referência para o diagnóstico de uma doença. Nesse exemplo da endometriose, eu tenho que o padrão ouro é a laparoscopia. Aí vocês podem me perguntar assim, Dayana, já que eu tenho um padrão ouro para diagnosticar doenças, por que eu não uso sempre o padrão ouro? Um motivo eu já falei, a questão do acesso. Lá naquele exemplo da infecção urinária, nem todos os municípios, nem todos os distritos, nem todos os pacientes vão ter acesso, seja realmente físico ou acesso financeiro àquele exame. No caso do exemplo que eu citei, eu enfermeira de um distrito de um interior do Ceará, lá no meu distrito nem laboratório tem. Então, não tenho acesso ao teste padrão ouro. Eu posso lançar a mão de um teste que é mais barato e que está comigo, que é a tira reagente. No caso da laparoscopia, por que eu não submeto todo mundo ao teste padrão ouro para endometriose? Porque nem todos os casos de endometriose são cirúrgicos. Então, digamos que eu, Dayana, tenha endometriose, mas eu não tenho nenhum tipo de dor, eu não tenho nenhum sintoma de endometriose. Por acaso, eu fui fazer um ultrassom transvaginal e encontrei uma lesão no ovário. E aí, o médico colocou lá interrogado endometrioma. Aí eu procurei um especialista e ele disse assim para mim, olha, Dayana, teu ultrassom deu alterado, tem uma suspeita de endometrioma, mas para fechar o diagnóstico eu preciso fazer uma cirurgia em você. Aí, voltando, eu não tenho sintoma, não me incomodo com aquilo e vou fazer uma cirurgia só pela necessidade de fechar o diagnóstico? Então, não há essa necessidade. Por isso que nem sempre o teste padrão ouro, né, o teste de referência, é o escolhido para o diagnóstico de uma determinada doença. Aqui é um exemplo de uma tabela que traz alguns dados para que a partir deles a gente possa calcular sensibilidade, especificidade, valor preditivo, tá? Eu não vou calcular isso com vocês, mas eu quero só mostrar como que isso é feito estatisticamente. Então, eu trouxe aqui um exemplo de diagnóstico de diabetes mellitus. A gente sabe que o teste padrão ouro para diagnóstico de diabetes mellitus é o teste oral de tolerância à glicose. Então, eu tenho aqui 1.000 pacientes, eu estou usando a seta do computador, espero que vocês consigam ver para acompanhar melhor e entender a tabela. Então, eu tenho 1.000 pacientes e eu submeti esses 1.000 pacientes ao teste oral de tolerância à glicose. E aí, 27 pacientes deram positivo para o teste oral de tolerância à glicose. E 973 deram negativo. Como esse teste é o padrão ouro, então eu vou acreditar que realmente essas 27 pessoas tinham DM e essas 973 não tinham. Só que vou citar aquele novo exemplo, né? Eu sou enfermeira do interior, de um distrito bem distante, e eu não tenho acesso lá ao teste oral de tolerância à glicose. Na verdade, eu nem laboratório tenho. Então, o que eu posso fazer para auxiliar, né, ou fechar o diagnóstico de um paciente? Eu posso lançar a mão daquele mesmo teste de urina da fita reagente, porque ele também me dá a glicose na urina, no caso, né, hemoglobina na urina, que já apontaria para um dano renal. Então, eu peguei esses mesmos 1.000 pacientes e fiz o teste de urina em todos eles. O que aconteceu com esse resultado do teste de urina? Em 13 pacientes, a glicose deu presente. Ou seja, se eu fosse fechar um diagnóstico de diabetes pelo teste de urina, eu teria 13
pacientes, dentre esses 1.000, com DM. E 987 pacientes que fizeram testes de urina deu glicose ausente ou negativo. Ou seja, na minha amostra de 1.000 pacientes, que eu, enfermeira lá do interior, só tive acesso ao resultado do teste de urina, eu tenho que 13 tem DM e 987 não tem. Tá. Esses são os resultados do meu primeiro teste. E aí percebam que eles não batem com o teste padrão ouro. Então, como é que eu vou descobrir o que está errado? Aí a gente vai cruzar os dados. Eu tenho os resultados do padrão ouro e tenho os resultados do teste de urina numa tabela que, na verdade, ela é 2 por 2, tá? Todas essas outras informações aqui fui eu que acrescentei para facilitar o nosso entendimento. Então, o que que eu tenho? Nessa coluna, na terceira coluna dessa tabela que vocês estão vendo, eu tenho, assim, verdadeiros positivos. Que são esses? São 6 pacientes que deram positivo para o teste de urina e que também deram positivo para o meu teste padrão ouro. Então, esses são os meus verdadeiros positivos. Daiana, e esses outros aqui, esses outros, para completar os 13, né, do teste de urina? Na verdade, eles são falso positivo. Esses pacientes, eles não têm a doença, mas eles deram positivo. E aí? É aqui, baseado nessa tabela, que eu calculo a sensibilidade e a especificidade de um teste. O que é mesmo a sensibilidade? A gente viu que sensibilidade é a capacidade do teste dar positivo em quem realmente tem a doença. Então, vamos lá. A capacidade do meu teste dar positivo, que foram esses 13, dividido pelos 6, que são os meus pacientes que realmente têm a doença. Então, para não ficar tão complicado, né, porque não é essa a nossa intenção, na verdade a gente quer, pelo menos o meu objetivo foi lançar a mão desses conceitos, fazer com que vocês entendam esses conceitos, e essa tabela tem o objetivo de fazer a gente entender como que isso é aplicado na estatística. Então, baseado nos resultados dos 2 testes, eu posso construir uma tabela 2 por 2 e, a partir daqui, fazer os meus cálculos, entendendo que eu tenho uma fórmula matemática para calcular sensibilidade, outra para calcular especificidade, outra para calcular valor preditivo positivo, outra para calcular valor preditivo negativo, ok? E aí, nesse contexto, surgem os estudos de validação. Então, vamos lá citar um exemplo. Nosso grupo tem muita gente sabida, muita gente inteligente, e a gente quer desenvolver um novo teste diagnóstico ou um novo teste de rastreamento. E aí, eu quero comparar, para eu saber se realmente o meu teste novo ele é válido, ou seja, eu posso confiar, eu tenho que comparar os resultados do meu teste novo que eu estou desenvolvendo com os resultados do teste padrão ouro. Para, a partir daí, eu ter os valores de sensibilidade, especificidade, esses outros conceitos que a gente discutiu, para saber se o meu teste é válido ou não. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que na frente vai dar para entender um pouquinho melhor. Baseado no livro que a gente está usando como guia, né, para esse semestre, ele traz 10 itens que vão nos auxiliar a ler artigos de testes diagnósticos ou testes de rastreamento. Mas ao ler esses itens e ao preparar essa aula para vocês, eu percebi que esses itens vão além disso. Eu também posso usar esses itens para avaliar novos testes. Por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia, toda hora pode surgir um artigo novo falando de um teste diagnóstico novo para a COVID. E aí eu preciso saber ler e interpretar os dados daquele artigo para eu entender se o teste é confiável ou não. Ou então, diferente disso, por exemplo,
as meninas da fisioterapia, né? O João, a Isabela, enfim, os nossos colegas do grupo que são da fisioterapia. Existe um aparelho chamado perineômetro que verifica a força muscular, né? Das mulheres. E aí a Isabela vai dizer, mas o perineômetro é caro, às vezes eu faço atendimento domiciliar e eu não tenho, ainda não tem, tudo isso é hipotético, tá, gente? Ainda não tem um portátil, então eu vou desenvolver um aparelho novo, uma metodologia nova de diagnóstico que seja mais barato, seja mais acessível, fácil de manusear, que eu consiga levar para as minhas pacientes em domicílio, que seja compatível ou comparável ao perineômetro. Então, se ela quer desenvolver um teste novo, eu vou dar aqui algumas dicas de como fazer isso, tá certo? Se tiver muito difícil, se eu tiver rápido ou devagar, vão me dando aqui um retorno. Então, esses autores, em 2015, né, na verdade, esse autor, que é o do livro que a gente está lendo, em 2015, elencou 10 itens que são importantes para a gente avaliar nos artigos que a gente vai ler sobre essa temática, né, de teste de diagnóstico, rastreamento. E aí eu ainda vou dizer que são dicas para nos orientar numa metodologia para desenvolvimento desses testes. Então, a primeira coisa, quando eu for ler um artigo ou pensar em desenvolver um novo teste diagnóstico ou de rastreamento, eu tenho que me perguntar, este teste é potencialmente relevante para a prática? O que é que eu devo pensar aqui? Existe uma doença muito rara que não tem tratamento, mas eu quero desenvolver um teste diagnóstico para ela. Isso é relevante? Se é uma doença que não tem tratamento, para que eu vou querer gastar dinheiro com um teste diagnóstico? Ou então, eu já tenho no mercado, um outro exemplo, né? Eu já tenho no mercado um teste diagnóstico que é barato, que é acessível, que me dá bons valores de sensibilidade e especificidade. Será que tem mesmo necessidade de desenvolver um outro teste diagnóstico ou de rastreamento para essa doença? Então, a primeira pergunta que eu preciso responder é essa. Vale a pena, como eu digo, né, gastar meus neurônios desenvolvendo um teste que, na verdade, não vai ser relevante para a prática? Que não vai ser adotado, não vai ser, as pessoas não vão aderir? O segundo ponto a ser considerado é se o teste foi comparado com o padrão ouro. Então, voltando lá para aquele exemplo que eu falei da glicemia. Eu vou chegar para vocês e vou dizer, eu desenvolvi, ou então eu estou trabalhando para um laboratório que desenvolveu uma nova fita reagente que tem uma grande capacidade de diagnosticar diabetes mellitus. E aí, vocês vão acreditar no que eu estou falando ou não? O ideal é não acreditar no que eu estou falando, mas sim verificar se esse teste que eu estou dizendo para vocês que é excelente, ele foi comparado com o padrão ouro e se os resultados foram semelhantes, tá? O terceiro item é a validação do teste, incluir um espectro apropriado de participantes. Como é isso? Voltando para o exemplo da fita nova do laboratório que eu estou trabalhando. Ela não quer diagnosticar DM, né? Então, no meu estudo, eu tendenciei a amostra para facilitar meus resultados. Então, eu peguei 1.000 pacientes, todos eles com DM e todos eles bem descompensados, inclusive com danos renais. Então, percebam que eu estou dando aquele teste o contexto ideal para ele diagnosticar DM, quando, na verdade, não deveria ser assim. Eu devo ter nessa minha amostra indivíduos que não tenham sintomas, não é um teste diagnóstico, não é um teste de rastreamento, então eu tenho que incluir indivíduos que não tenham sintomas, ou então se for um teste diagnóstico, eu tenho que incluir indivíduos com sintomas leves, para eu saber se realmente esse teste ele é capaz de detectar a doença em diversos cenários, tá? O quarto ponto a ser avaliado é se o viés de investigação foi evitado. Ou seja, se as comparações foram realizadas, que tem tudo a ver com o teste anterior. Então, eu estou validando, na verdade, com o item anterior, né? Desculpa. Eu estou validando a minha nova fita reagente,
Só que dos meus 1.000 pacientes, só 100 eu comparei o resultado deles com o resultado do padrão ouro. Os outros 900 eu não comparei. Então, eu tenho um viés de investigação aí, porque eu não fiz o procedimento, né, metodológico como ele deveria ser feito, que é todos os pacientes que fazem um novo teste devem fazer o teste padrão ouro para comparação de resultados. O quinto ponto é, o viés de expectativa foi evitado? Os avaliadores foram mascarados? E aí eu vou citar aqui um exemplo. Dois berços com fototerapia. E aí eu tenho 100 meninos, todos com icterícia. E eu coloquei 50 meninos aí que eu já estou falando de tratamento, né? Mas então vou citar um exemplo correto, porque na verdade eu estou falando de tratamento. Vamos falar de diagnóstico. Deixa eu pensar. Então vamos falar em ferida. Eu tenho 100 pacientes com úlcera diabética, úlcera de pé diabético. E aí eu desenvolvi uma pomada que eu estou prometendo, só estou falando em tratamento, né, gente? Vocês estão percebendo a minha dificuldade de falar em diagnóstico? Mas vamos lá. Biópsia, vou falar dessa úlcera diabética com biópsia. Eu estou testando uma nova modalidade de diagnóstico para úlcera diabética, né, de pé. E o padrão ouro é o Doppler, por exemplo. E aí, o que eu faço? Na hora de analisar os dados, eu não mascaro os avaliadores. Então, o avaliador que vai ver aquele pé do paciente ou o resultado do exame, já sabe de qual grupo ele fez parte. Se do teste que eu estou desenvolvendo ou do padrão ouro. Então, isso seria o viés de mascaramento, né? O viés de expectativa. É quando eu não sigo todo, no caso, o cegamento para análise dos resultados, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. E esse exemplo também dá para tratamento. Vocês vão ver que, do mesmo jeito que eu tenho testes padrão ouro para uma determinada doença, eu também tenho tratamentos padrão ouro, tá? Então, por isso meu confundimento aqui. Mas me perdoe. Vamos aqui para o item 6. O teste mostrou ser reprodutível, tanto intra quanto entre observadores. Ou seja, o teste diagnóstico é por imagem. Toda vez que eu, Dayana, usar aquele aparelho para detectar a imagem para eu dar o diagnóstico, eu vou conseguir dar o mesmo diagnóstico? E se eu e o doutor Ananias, por exemplo, estivermos usando esse aparelho, os dois vão dar o mesmo diagnóstico ou não? Porque se esse diagnóstico for diferente, o teste não é confiável. Se eu aplico de manhã e aplico à tarde e dá resultado diferente, o teste não é confiável. O ideal é que o teste dê os mesmos resultados, seja eu aplicando aquele teste em momentos diferentes ou eu e outra pessoa aplicando aquele teste, tá? O ponto 7, quais as propriedades do teste determinadas a partir do estudo de validação? Ou seja, não adianta, é o que eu já falei para vocês antes, eu chegar para vocês dizendo, desenvolvi uma nova tira reagente que é super expert em dar diagnóstico de DM. Tá, mas vocês precisam cobrar de mim. Qual é a sensibilidade dessa fita? Qual é a especificidade dessa fita? Que é para eu entender se o que eu estou falando é realmente verdade, né? E o item 8 tem tudo a ver com o item 7, que é assim, os intervalos de confiança do teste foram fornecidos? Por exemplo, eu vou dizer para vocês assim, a minha nova fita reagente que eu desenvolvi para diagnósticos de diabetes mellitus, ela tem uma sensibilidade de 70%. Aí você vai dizer assim, 70% pode ser aceitável, considerando um contexto em que a pessoa não tem acesso a nenhum outro exame para DM, 70% tá bom. Só que eu preciso fornecer para vocês o intervalo de confiança desse resultado. O que é o intervalo de confiança? É uma variação de resultados onde o valor que eu estou dando para vocês se situa. Então, digamos que que eu estou dizendo para vocês, a sensibilidade é 70%. Mas o meu intervalo de confiança varia de 10 a 70.
Aí, olha aí, como eu estou sendo esperta no jeito que eu estou dando a informação para vocês. Porque, na verdade, a minha sensibilidade pode variar de 10% a 70%. Mas eu disse para vocês só o valor maior, 70%. Então, será que vale a pena eu comprar, gastar dinheiro com uma fita nova que vai diagnosticar apenas 10% dos pacientes com DM? Será que não é melhor eu investir de outra forma em outro tipo de teste diagnóstico? Tá? O item 9. Foi obtida uma variação normal, sensível com estes resultados? Então, vamos lá. Em vez de uma fita reagente, eu tenho agora um novo exame laboratorial para glicemia. Eu preciso estabelecer qual é a variação normal para o resultado do meu teste. Então, eu vou dizer assim, se você fizer essa nova análise de glicemia no sangue periférico, os valores normais para pacientes sem diabetes vai ser entre 66 e 99. Eu tenho que estabelecer a variação normal para o meu resultado. Para a partir daí eu decidir se esse teste é confiável, é prático, ele pode ser utilizado. E o ponto 10 é, este teste foi colocado no contexto de outros testes potenciais na sequência de investigação diagnóstica para o problema? Ou seja, voltando lá para aquele nosso primeiro exemplo da infecção do trato urinário inferior. Eu posso, na verdade, lançar a mão daqueles 3 testes, né? A paciente está com sintoma, e o que é mais acessível, mais rápido, eu já quero iniciar o tratamento, eu faço a tira reagente. Mas aí depois, para eu saber se eu comecei um antibiótico correto, eu também solicito a urinocultura. Percebam que a urinocultura, ela só vai me dar o resultado 5 dias depois. Mas se eu usar a fita reagente antes, ou se eu pedir um sumário de urina que sai com 24 horas, eu inicio mais precocemente o tratamento do paciente. Então, eu tenho 3 testes que eu posso lançar a mão dos 3. E que nessa linha, né, nesse contexto de investigação diagnóstica, os 3 testes me são úteis. Vale a pena eu desenvolver um teste se ele não se encaixar nessa linha diagnóstica das doenças? Vale a pena eu desenvolver um teste que eu não encontro na prática clínica um lugar para ele ser usado? Então, isso tudo são quesitos que precisam ser avaliados nesse contexto de teste diagnóstico e testes de rastreamento. Me deem aí sinal de vida, gente. E eu tô quase terminando, tá? E aí, para nossa prática clínica, eu trouxe conceitos bem de estatística, né, de epidemiologia, mas aí para nossa prática clínica, eu trouxe alguns pontos para a gente discutir. A primeira coisa é, todos os testes possuem limitações, como eu já falei para vocês. O teste de fita reagente de urina, ele é barato, ele é acessível, mas em compensação, ele não é específico. Na verdade, ele não é sensível, né? Eu tenho algumas limitações. Pode ser que ele dê alterado, mas que a minha paciente não tenha diabetes. Pode ser que ela, na verdade, tenha uma outra condição que curse com um sintoma parecido, um sinal parecido, mas é outra doença, tá? Então, entender que todos os testes possuem limites. O outro exemplo é o que eu falei para vocês, o ultrassom com mapeamento para endometriose. É um teste, ok, bom, ele é caro, nem todo mundo sabe fazer, então são os limites que vão aparecendo. E algumas lesões não são visíveis ao teste. Então, todos os testes, sejam de rastreamento ou diagnósticos, ele tem seus limites. E aí, o que é então o ideal? É a combinação de testes que pode ajudar no diagnóstico. E aí, lembrar que eu tenho que começar com as queixas da paciente ou do paciente, com sinais, o exame clínico, e aí, a partir daí, para alguns outros exames. E eu posso lançar a mão de exames de sangue, radiografias, né? Enfim, uma série de exames para eu fechar um diagnóstico. Já que todos os exames têm seus limites, o ideal é que eu agrupe exames para eu poder dar um diagnóstico confiável. E aí, nesse contexto, surgiu esse termo predição clínica. Que é predição clínica? É a capacidade de um teste predizer uma doença. Para a gente entender isso e já finalizar a nossa aula, eu trouxe para vocês um exemplo de um artigo que nos explica bem o que é a predição clínica,
tá? O nome do artigo é Avaliação do Modelo de Predição Clínica de Wells no diagnóstico da trombose venosa profunda dos membros inferiores. Esse artigo teve alguns objetivos, eu trouxe apenas os dois que nos interessam, que é verificar a ocorrência de trombose venosa profunda nos pacientes categorizados quanto à probabilidade de apresentar a doença. E o segundo objetivo, determinar se seria possível reduzir o número de exames seriados. Então, vocês vão entender melhor quando eu começar a explicar aqui. A metodologia. Entraram nesse estudo pacientes com suspeita clínica de TVP. Ou seja, ele é um teste diagnóstico, né? Não é um teste de rastreamento. Eu não tenho pacientes assintomáticos. Eu tenho pacientes com suspeita clínica de TVP. E aí, aplicou-se uma escala nesses pacientes e, baseado na numeração da escala, dividiu-se os pacientes em 3 grupos. Os de baixa probabilidade de desenvolver TVP, os de moderada probabilidade de desenvolver TVP e os de alta probabilidade. E todos esses pacientes foram submetidos a um exame chamado mapeamento duplex. O que aconteceu? Os pacientes que tiveram o exame positivo, ou seja, estavam com TVP no momento do primeiro exame, foram tratados. Todos os pacientes que tiveram exames negativos ou inconclusivos tiveram seus exames repetidos, seriados, em 24 a 48 horas e em 7 dias. Se nesse momento aqui de repetição de exame, alguém deu positivo, foi para o tratamento. Se o teste deu negativo, ou seja, os pacientes estão sem TVP, esse teste, né, o mapeamento duplex, ele foi repetido 3 meses após. Vamos ver aqui o que foi que a gente encontrou, né? O que esses autores encontraram. Participaram do estudo quase 500 pacientes, né? 489. Dessa amostra aqui total, 191 pacientes apresentaram TVP e foram para o respectivo tratamento. 35,6% tiveram seu diagnóstico no primeiro exame. E 3,5% não apresentaram ali no primeiro exame, digamos que o primeiro exame foi inconclusivo, o exame foi repetido, e aí em 3,5% dos pacientes que repetiram o exame, com 24 a 48 horas e com 7 dias, o exame deu positivo, tá? E aí, o que eu tenho ainda como resultado? Qual a prevalência, então, de TVP? Lembrando que eu tinha 489 pacientes com uma suspeita clínica de TVP. E eu submeti esses pacientes a um teste diagnóstico chamado, eu esqueci o nome do teste, mapeamento duplex. E aí, o que eu encontrei como resultado? No grupo que eu julguei de baixa probabilidade para TVP, 6,1% dos pacientes apresentaram TVP no primeiro exame. No grupo de média probabilidade, o resultado já aumentou, foi para 26,9% no primeiro exame. E no grupo de alta probabilidade, 79,5% dos pacientes fecharam o diagnóstico de TVP. Então, percebam que no caso desse exame, né, que eu esqueci o nome, mapeamento duplex, quanto mais alta for a probabilidade do indivíduo desenvolver a doença, ou seja, quanto maiores forem os fatores de risco que o indivíduo tem de desenvolver TVP, maiores as chances do teste dar positivo. E aí, eu tenho outros resultados aqui também, né? A prevalência no exame seriado, ou seja, o paciente que fez o primeiro exame, deu inconclusivo ou não deu nada, repetiu, o que a gente teve? Que no grupo de baixa probabilidade, 2,4% daqueles pacientes que inicialmente tinham dado negativo ou inconclusivo tiveram seu resultado positivo. No média probabilidade, 7,8% dos pacientes e na alta probabilidade, 15,1%. O que eu posso concluir aqui? Será que vale realmente a pena eu repetir o exame nos pacientes, independente dos fatores de risco? Por exemplo, eu sou a paciente com suspeita de TVP, sou mulher
Aí eu vou citar um exemplo, né, que não é real. Sou mulher, passei da menopausa, mas estou fazendo reposição hormonal. Então, eu sou de um grupo de alta probabilidade de ter TVP. Meu primeiro exame deu negativo. Vale a pena um médico pedir um outro exame? Baseado aqui nesses resultados, vale a pena, né? Pelo menos teoricamente, já que 15,1% dos pacientes tendem a apresentar um segundo exame positivo. Mas se eu for uma mulher do grupo de baixa probabilidade, talvez não valha a pena gastar dinheiro, recurso, o sistema de saúde com um novo teste, se a probabilidade dele dar positivo é baixa. Lembra que alguns pacientes deram negativo no primeiro exame, foram reavaliados com 3 meses. Então, desse total de pacientes, mais da metade, 62,4%, compareceram após 3 meses. Repetiram o exame, né, do mapeamento duplex, e apenas um apresentou TVP. Então, será que valeria a pena eu, por exemplo, como médica vascular que trata pacientes com suspeita de TVP, obrigar ou sugerir aos meus pacientes que repitam, que tiveram o primeiro teste negativo, que eles repitam o exame 3 meses depois? Por esse resultado, não. Porque o mapeamento duplex, né, ele não é tão bom, tão eficaz em verificar a doença em pessoas que têm fatores de risco menores. E se eu tenho baixa chance de desenvolver a TVP, olha aqui, quantos apresentou TVP? Digamos que eu tenha feito 100 exames, só um deu positivo. Então, vale a pena o recurso, o profissional, enfim. E aí, o que esse estudo concluiu? Que em pacientes com baixa probabilidade para TVP e que fizeram o primeiro exame diagnóstico negativo, é dispensável repetir o exame com 3 meses, devido à baixa ocorrência de TVP nesse grupo aqui de baixo risco, de baixa probabilidade. Então, isso é só para a gente mostrar para vocês o que seria a predição clínica, né? É um estudo que eu considero os fatores de risco da população, que eu considero sensibilidade, especificidade, capacidade do teste em questão de diagnosticar a doença, e eu analisar se vale realmente a pena pedir o exame para o paciente ou não, tá? Já deu 1 hora, né, que a nossa reunião começou mais ou menos 2h30, com um pouquinho de atraso. E aí, só para a gente finalizar aqui a minha parte revisar, eu trouxe para vocês conceitos como sensibilidade, especificidade, fatores preditivos positivos e negativos, precisão, padrão ouro, que a gente viu que o padrão ouro é o teste de referência para o diagnóstico, mas nem sempre ele é o melhor a ser usado por questões de custo, porque nem todos os pacientes podem querer se submeter àquele teste, no caso da laparoscopia, tá? Então, são questões epidemiológicas, né, estatísticas, que a gente precisa pelo menos conhecer para a gente conseguir tirar, né, desses artigos que a gente for ler sobre o assunto, as informações necessárias para eu decidir se vale ou não a pena usar aquele teste, seja de rastreamento ou diagnóstico, tá bom? Além do livro, eu usei umas outras referências e pronto, era isso. Obrigada. Pronto. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Oi, tô ouvindo. Pronto. Pessoal, como a professora Camila informou, né, no INAM, ela teve que sair para participar de uma outra reunião, e ela me pediu para que eu finalizasse essa noite por ela, né? Eu queria parabenizar a Dayana, porque foi uma excelente apresentação. Esse assunto não é um assunto exatamente fácil, né? E nem é um assunto, assim, que enche muitos olhos, né? Para a gente ler.
Então, assim, eu queria parabenizar porque foi uma aula bem objetiva, foi uma aula muito boa. Ela trouxe muito exemplo da prática clínica Obrigada, Linda. e que com certeza ajudou muito, assim, para todo mundo conseguir compreender bem, né, o assunto. Então, realmente foi uma excelente aula, de verdade. Pessoal, antes de finalizar, alguém tem alguma dúvida que gostaria de perguntar para a Dayana? Que queira para a gente ler, o que queira falar aqui? Acredito que não. A aula foi tão boa, né, Ana, que eu acho que todo mundo conseguiu entender bem o que é que estava sendo passado, de verdade. Foi uma aula muito boa e muito relevante também, porque acredito que muitas pessoas têm interesse em validação, então todos esses conceitos, com certeza, são muito, né, importantes para a gente fazer esse tipo de Isso. estudo. Verdade. Quero agradecer, viu, pessoal, Então, aqui a Vitor, eu queria só... oportunidade. Lia? Pode falar, Dana. Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui. Vocês viram que a gente acabou mudando o dia da reunião, né? Porque a sexta-feira eu estou trabalhando e acabo não conseguindo estar com vocês, né? Mas agradecer, porque mesmo fora do nosso dia, né, de rotina, muita gente veio participar e eu fico muito feliz com isso. Exatamente. Aí eu queria só lembrar a todos que a gente, pelo menos até onde eu sei, a gente vai continuar com o nosso cronograma normalmente, né? Amanhã, obviamente, não vai ter a reunião, e nem na próxima, então nossas reuniões vão ficar sendo de 15 em 15 dias, e daqui a 15 dias, né, vai ser uma aula comigo, na verdade. Vai ser sobre revisões sistemáticas e meta-análise. Então, vou aguardar a todos nesse dia. E queria agradecer também a presença de todo mundo aqui. Tchau. Então tá. Tchau, Dayana. Tchau, pessoal.